Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com os irmãos? Amém ou amém? Obrigado. Glória a Jesus. Meus irmãos, antes da gente ler um texto, deixa eu fazer um combinado com os irmãos. Tá calor aí? Tá calor? Tá não? Tá quente? Imagina para nós de paletó e gravata. Se eu tirar esse paletó, os irmãos vão escandalizar? Não vão? Então tá bom, vou tirar, né, doutor? Tá quente demais, irmãos. Os irmãos me liberando, aí eu fico mais à vontade, né, Júlio? Obrigado. Oh, que bênção. Livro do patriarca Jó, capítulo de número 1. Jó, capítulo de número 1. Glórias a Deus. Jó, capítulo de número 1. O verso de número 13. Eu vou estar falando subordinado a um tema. Um vento, 4 colunas e um escape. Um vento, 4 colunas e um escape. Tá bom? Grave aí na sua mente. Esse tema vai facilitar bastante na exposição da palavra. Todos encontraram? Eu falei capítulo 13? Eu falei 13, né? Isso, versículo 13. E houve um dia em que os seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão mais velho. E veio um mensageiro a Jó e disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastando junto a eles. E os sabeus caíram sobre eles e os levaram. Sim, eles mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para contar-te. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: fogo de Deus caiu dos céus e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para contar-te. 17. Então ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: os caldeus formaram 3 bandos e caíram sobre os camelos e os carregaram. Sim, mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para contar-te. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: os teus filhos e as tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho à casa do irmão mais velho. E eis que veio um vento, um grande vento do deserto, um vento, e atingiu os 4 cantos da casa, 4 colunas, e caiu a casa sobre os jovens, e todos estão mortos. Somente eu escapei para contar-te. Um escape. Podei-vos assentar, queridos. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, preciso da atenção de vocês para que nós possamos entender aqui. Pastor Gesiel passou para mim um tema. Os irmãos estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Pelo que ele falou comigo, são 12 elos, são 7 elos. Pode aumentar um pouquinho o fundo, eu não estou ouvindo aqui. 7 elos. Entre eles, vários pontos importantes. E sobrou para nós, a nossa responsabilidade, falar da área sentimental, emocional.
Eu estava com a outra palavra em mente, mas o Senhor me conduziu para falar sobre esse tema, então eu quero que você preste atenção. O livro de Jó começa, a história de Jó, a parte introdutória do livro de Jó, vai falar quem era Jó. Ela é dividida em alguns pontos. A biografia de Jó, quem é esse personagem? Vai falar da fúria do diabo contra esse personagem. O livro de Jó, ele é profundo. Vai falar sobre a legalidade que o Senhor entrega com uma limitação para que o inimigo atue na vida de Jó. E a gente começa a perceber o que Jó está passando. Quero pegar rápidos pontos, porque estou diante de uma igreja doutrinada, ensinada, então eu ganho tempo na introdução. Jó era um homem grande em respeito, em popularidade. Jó era um homem bem-sucedido financeiramente. Jó era um homem que tinha uma família invejável. Jó era temente a Deus. De todas as qualidades de Jó, prerrogativas que a gente sabe acerca de Jó, tem uma que eu acho interessante. A Bíblia diz que quando Jó estava passando pela rua, passeando na sua cidade, as pessoas levantavam para que Jó pudesse sentar, devido à honra que Jó tinha. Só que um dia, meus irmãos, o inimigo da nossa alma, ele vai até diante de Deus, e o Senhor faz uma pergunta para Satanás. Você tem observado Jó? E Deus ainda diz, ele é fiel, ele é temente, se desvia do mal. Você vem da onde? De rodear a terra. Você viu Jó? Aí Deus, ou melhor, Satanás então fala para Deus, mas ele é assim porque tudo o que ele quer, o Senhor entrega nas mãos dele. Em outras palavras, o diabo está dizendo, ele é assim porque o Senhor tem mimado ele. Ele é muito bem sucedido. Encaixando na nossa temática, ele está muito bem emocionalmente. Família está tudo ok. Financeiramente está tudo bem. A saúde de Jó é de ferro. Olhe para cá, preste atenção. Há algumas coisas que abalam as nossas estruturas. Quem é pai e mãe sabe que quando tem um problema com os nossos filhos, a situação fica difícil. Quem é casado sabe, doutor Valmir, quando a nossa esposa não está bem, a gente sente. Quem é casado, e aqui até o solteiro sabe, quando começa a apertar financeiramente, a gente começa a ficar mal-humorado. As emoções começam a ficar abaladas. Com dinheiro no bolso, com saúde, bem relacionado, a gente fica mais feliz, sim ou não? Sim. Mas quando as coisas apertam, nós começamos a ficar emocionalmente abalados. É isso que Satanás tem dito para Deus. Senhor, o Senhor quer que pega Jó como exemplo, mas tudo o que ele quer, o Senhor entrega para ele. Aí agora eu quero chamar a sua atenção. Um ser dotado 100% maligno. Um ser que na sua essência é o mal. Um ser que não tem 1% de bondade na sua estrutura. Ele desce com a legalidade, ouça isso, de tocar na vida do ser humano, na vida do personagem Jó. Olhe para mim, entenda isso. Todo ódio que Satanás carregava da humanidade, olhe isso, por favor. O diabo me detesta e te detesta, mas não fique desesperado por isso. O inimigo nos detesta,
E por que ele não destrói a nossa vida numa fração de segundo? Ele não nos destrói, embora nos deteste, porque o Senhor tem guardado a sua igreja. Há uma blindagem espiritual sobre a nossa vida. O inimigo, ele range os seus dentes como leão. Ele tenta acabar com a nossa vida. Irmãos, você não sabe. Você às vezes, nós ficamos displicentes, muitas das vezes, mas a gente passa por situações em que Satanás arma várias emboscadas para que a gente possa morrer com a bala perdida, com um acidente. E por que nós estamos aqui até hoje? É porque o inimigo arma laço, mas o Espírito de Deus nos dá os livramentos. Mas agora eu quero que você raciocine comigo. Todo esse ódio que o inimigo tem da igreja, seres humanos, e a gente consegue explicar um pouquinho desse ódio que o diabo tem de mim e de você. A gente falha todos os dias. Ele falhou e ele não tem direito a perdão. Nós falhamos todos os dias, mas dobramos os nossos joelhos e clamamos o recurso do sangue de Jesus. E Ele nos purifica de todo o pecado. Atenção que eu não estou fazendo apologia ao pecado corriqueiro, não. Mas eu estou dizendo para você que o Espírito Santo e o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo o pecado. O diabo nos detesta e ele olha todo o ódio que ele tem de toda a humanidade. Deus chega para ele e diz o seguinte: você tem legalidade para tocar em Jó, só não tire a vida dele. Irmão, o que o diabo queria fazer com a igreja e com os servos de Deus, Deus permitiu que ele tocasse em Jó. O diabo então desce com fúria, na linguagem aí fora, com sangue nos olhos, para acabar com Jó. Se você esteve atento à leitura, você vai perceber que é em fração de segundos. A estabilidade de Jó era financeira. A estabilidade de Jó, ele era muito bem sucedido de forma empresária. Ele era um empresário dos mais ricos dos seus dias. A sua família, olha que coisa linda, os filhos reunidos. Pastor Gesiel, a comunhão, os 10 filhos reunidos na casa do mais velho. Fala de comunhão. Jó ensinou seus filhos. Os empregados de Jó davam a vida para defender o patrimônio do seu senhor. A Bíblia diz que vai acontecendo situações em que Jó... Como é que está a emoção de Jó aqui agora, Júlio? Irmãos, eu tenho dificuldade para receber más notícias. Irmão, se for falar que alguém morreu, for falar comigo, fala com cuidado, porque senão eu passo mal. Eu passo mal, irmãos. Eu tenho dificuldade para receber esse tipo de notícia. Se ligar para mim e falar comigo que vai contar uma coisa para mim, tem que contar na hora. Você quer ver me matar, é me ligar e falar: pastor, depois eu preciso conversar com o senhor. Ele me mata. Se quiser me matar, ele faz isso. Tem mais alguém que é assim? Ah, não estou sozinho não. Não. Se for dar uma notícia ruim, irmãos, dá um floreio, conversa. As nossas emoções estão abaladas, igreja. Agora vem comigo no texto. Jó recebe no mínimo 4 notícias. Jó, os seus animais foram todos saqueados, Jó. E detalhe, Jó, mataram os funcionários. Por que matou? Porque eles não iam deixar levar os animais. Mas os inimigos mataram os funcionários, roubaram os animais. Só escapa um para levar a notícia. Jó, aconteceu algo terrível. Quando esse camarada, escute, sai, o outro já está esperando na porta para falar com Jó. Aí alguém diz: Jó, tem alguém aqui também que marcou audiência com o senhor.
ele nem digeriu aquela notícia ruim, Júlio. Aí o outro chega e diz: Jó, caiu fogo dos céus, caiu fogo de Deus e consumiu os animais. Jó, nós perdemos. Ele ainda nem digeriu uma notícia ruim, já chega outra. E essa ainda parece que, pelo que o camarada está falando, é Deus, mas nós sabemos que não é Deus. Jó está parado. Uma notícia pior do que a outra. Só que quando esse camarada sai, chega um outro. E talvez Jó está pensando: gente, tomara que seja uma notícia boa. Foram duas notícias terríveis. Aí o outro chega e diz o seguinte: sabe os camelos, Jó, o que aconteceu? Vieram os caldeus e roubaram todos os camelos. Mataram o restante dos funcionários. E só eu escapei. Você consegue ver Jó desesperado, com a mão na cabeça? Gente, o que eu vou fazer? De um homem milionário, em fração de segundos, de minutos, Jó agora perdeu todo o seu patrimônio. As emoções de Jó estão abaladas. Só que tem mais uma notícia. Tem mais alguém querendo falar contigo, Jó. Manda entrar. Quem sabe alguma coisa boa. Esse homem chega e diz: Jó, os teus filhos estavam todos reunidos na casa do mais velho. Eles estavam fazendo uma festa, Jó. E veio um vento do deserto. Tem que ver do deserto, né? E bate nas 4 colunas. E o que aconteceu? A casa caiu, Jó. E machucou alguém? Olha, morreram todos os seus filhos. Todos os meninos morreu todos. Somente eu escapei para te trazer a notícia. E Jó agora está velando os seus 10 filhos. 10 caixões na sala de Jó. Como está a emoção de Jó? Como que esse homem está? Deus colocou no meu coração essa palavra, ou me redirecionou essa palavra, com o primeiro propósito, nós entendermos, queridos, que não é só eu que sofro. Não é só eu que sofro dificuldades e problemas. As lutas estão e cada um tem a sua luta. É porque muitas das vezes você se fecha no seu mundinho e acha que só você sofre. Só você tem problemas. Só você passa por dificuldade. Levante os teus olhos e você vai perceber que tem muitas pessoas que estão na situação pior do que você. E pastor, o que eu preciso fazer? Você tem que tomar uma decisão. Você vai questionar a Deus, você vai entristecer-se contra Deus, você vai se fechar, ou você vai se abrir para adorar e buscar a presença de Deus. Nessa noite, queridos irmãos, é uma questão de escolha. As nossas emoções estão sendo atacadas, e agora eu começo a pregar. Mas o que é que eu tomo? O que é que eu faço? Eu decido me largar, deixar de lado, ou eu decido buscar a presença do Senhor, levantar a minha cabeça e dizer, como diz Jó: nu saí do ventre da minha mãe, tudo que eu tinha foi o Senhor que me deu. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A nossa vida, queridos, está sujeita a acontecer como aconteceu com Jó. O vento bate em todas as casas. Escute isso. Jó é um exemplo. Jó é um homem de Deus. Antigamente a gente pensava que se a pessoa estava sofrendo, está pagando. Olha, adoeceu, alguma coisa fez. A gente parou de analisar a Bíblia.
O que Jó fez, pastor? Ele era fiel. O que Jó fez, pastor? Ele era reto. O que Jó fez? Ele era um testemunho. Mas aquilo que Jó estava passando não era para sua vergonha. Era para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida dele. Nós precisamos entender esses detalhes. O vento, se não veio, virá. Se o vento ainda não bateu na sua casa, ele vai bater. E eu estou sendo responsável aqui. Os irmãos sabem muito bem que nós não estamos aqui para entregar chave de carro para ninguém, chave de apartamento para ninguém. Se Deus decidir te abençoar, Ele vai te abençoar. Essa campanha é séria e você precisa entender que o fato de você servir ao Senhor e ser fiel a Ele, você não está livre de passar por dificuldades, você não está livre do vento bater na tua casa, você não está livre do dia mal chegar na tua casa. E se chegar, chegará, mas você vai sair, não vai te matar, porque o Deus vai te dar escape. Deus vai se levantar sobre a tua vida. Nessa noite Deus está falando com alguém. A hora ruim vai chegar, ou já chegou, e você está enfrentando. E como é que eu vou fazer, pastor? Fica tranquilo, o Deus de Abraão e de Isaque, Ele está aqui contigo nessa noite. Ele te dará o escape, bendito seja Deus. O vento veio e bateu em algumas áreas, 4 colunas, bateu e começou a deixar a casa vulnerável. Toda edificação, ela tem as suas colunas, ela tem os seus fundamentos, e você também é uma estrutura que está guardada, ou melhor, está em pé por causa dessas estruturas. Essas colunas, vamos chamar assim. E o inimigo, ele está atacando essas colunas. O diabo está atacando essas colunas para tentar nos desmoralizar, para tentar atacar no crente, no servo, no pastor, naquele que dirige, naquele que serve na igreja. Uma depressão, uma síndrome do pânico. Deixa eu dizer uma coisa que talvez você não saiba. Nós temos pastores que estão aqui pregando para vocês, orando por vocês, ensinando vocês, mas estão depressivos. Eles ficam muito felizes no púlpito, mas quando estão em casa, estão trancados dentro de quartos, estão vivendo vidas terríveis, estão com síndrome do pânico, mas tem que estar aqui sorrindo, mas em casa estão chorando, porque a área da família, ou melhor, a área dos sentimentos tem sido atacada, mas pela autoridade do sangue de Jesus, Ele vai guardar os teus sentimentos nessa noite, Ele vai guardar as tuas emoções nessa noite. O inimigo, nenhum vento vai conseguir destruir essa coluna que são as emoções da igreja. O Espírito de Deus vai nos blindar, aleluia. Eu acredito, queridos irmãos, que nenhuma campanha, ela nasce da ideia de alguém. Eu acredito que nenhuma campanha ela nasce porque alguém acha bonitinho uma temática. Primeiro, antes de nascer no coração de um dirigente, Júlio, ela nasce no coração de Deus, aleluia. Porque Deus sabe qual é a necessidade da igreja. E nessa noite Ele diz para nós, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vento que vem lá de fora não vai abalar as tuas emoções, vão atacar essa coluna, mas essa coluna vai permanecer de pé, porque o Senhor fala com a igreja nessa noite, glória a Jesus. Coluna das emoções, são as notícias, aleluia, são notícias que nós não estamos preparados. Esses dias para cá, queridos, o Espírito de Deus está me fazendo lembrar algumas coisas, e a gente começa a entender como que a gente não é nada, que nós precisamos do Senhor em todo o tempo. No ano de 2021, quando eu testei positivo para a Covid, fiquei internado, pior dia da minha vida, onde eu passei a madrugada, tiveram que me amarrar. Aí eu fiquei sabendo que ligaram para minha esposa, naquele turbilhão, e falaram com ela, eu preciso da autorização. Você precisa autorizar, essa ligação está gravada,
Porque nós vamos entubar o Douglas a qualquer momento, ele não está reagindo. E a minha esposa desmaiou com aquela conversa, porque as emoções dela ficaram abaladas. Na mente dela, meu marido vai morrer, vou perder meu esposo. São notícias como essa que chegam para tentar destruir a coluna das suas emoções. São ligações que chegam para você com notícias terríveis. São más notícias que chegam para tentar nos desestruturar. Mas pela autoridade de Deus, o Espírito Santo vai blindar a nossa alma. O Espírito Santo vai guardar as nossas emoções. O Espírito de Deus vai trabalhar na nossa vida. E eu profetizo em nome de Jesus, a depressão não vai te atingir, não vai atingir a tua casa, não vai atingir a tua família. Essa coluna vai manter-se intacta, porque o Senhor está falando nessa noite, Ele guarda a sua igreja. O vento bateu, a coluna caiu. Jó, houve uma grande destruição. A vida de Jó está destruída. As notícias são as piores. Como está o coração do patriarca? Alguém chega e dá notícia. O vento bateu numa coluna, essa coluna caiu. Suas emoções estão abaladas. A outra coluna foi atacada do relacionamento. Os seus amigos agora o questionam. Irmãos, tem uma coisa que dói. É alguém nos apontar. Os amigos de Jó chegaram para ele, Júlio, e disseram o seguinte: confessa o seu pecado. Confessa. O que é que você fez, Jó? Não é possível, a mão de Deus está vindo sobre você. O julgamento. A mulher de Jó diz: amaldiçoa seu Deus e morre. Há um questionamento acerca dessa fala, mas eu quero pegar o que está escrito, facilitar para a gente poder entender. A mulher de Jó está dizendo: acabou. O que está acontecendo? Tem horas que nós somos questionados, somos criticados, levantam contra nós, e geralmente é aquela pessoa que tinha que nos ajudar. O Espírito de Deus está falando com algumas pessoas aqui. Tem horas que nós somos humilhados por pessoas que deveriam nos abraçar. Dói muito porque eram amigos que deveriam estender os braços para nos ajudar e nos acusam. Falam e levantam contra nós. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Todos podem te abandonar, mas o Deus dos céus, Ele não te abandona, aleluia. O Deus dos céus não esquece de você, aleluia. Muitos não podem acreditar e podem buscar alguma coisa para denigrir a tua imagem, mas o Senhor dos exércitos está dizendo para você: eu não te abandonei, aleluia. Eu não estou entendendo, pastor, o processo, porque está doendo, é porque Deus tem um plano maior na sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Eu não sei se você já foi enganado, eu não sei se você já foi caluniado, eu não sei se você já foi traído por pessoas que deveriam te amar. Eu não sei se você já foi caluniado por alguém que deveria te abraçar. Eu não sei se essa área já foi atingida na sua vida. Nós estamos falando para pessoas, queridos, escute isso, que estão com sérias feridas abertas. Nós estamos falando para pessoas que estão com feridas abertas de pai, de mãe. Eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite, estou muito ciente disso, que tem palavras que foram liberadas sobre a tua vida, daquela que deveria te amar, daquele que deveria te abraçar, e isso está aberto até hoje. Você pode sorrir para muita gente, mas tem hora que só você, sozinho no seu quarto, você está em lágrimas, e Deus está falando com alguém.
sozinho no seu quarto, longe das pessoas, você chora, você sente dores, por pessoas que deveriam te amar e te atacaram, falaram mal, te criticaram, lançaram palavras que dói até hoje. Mas Deus te trouxe aqui nesse elo dessa campanha para curar essas feridas, aleluia, para curar essas feridas. Não sei se você está entendendo. Para curar essas feridas, feridas essas que não são curadas por antibiótico, feridas essas que não são curadas por nenhum remédio, nenhuma droga, nada que venda na farmácia, é somente o bálsamo do Espírito Santo para curar essas feridas. Ainda bem que você veio aqui nessa noite, ainda bem que você veio aqui nessa noite, porque o Espírito Santo vai te curar. O Espírito Santo, é por isso que parece que tem áreas da tua vida que estão travadas. Olha Deus falando contigo e desvendando os mistérios. Por isso que parece que tem área da tua vida que está travada, e você até pensa, será que é alguma coisa que lançaram sobre mim? Será que é alguma coisa que está travando? Muitas vezes é você mesmo que não consegue enxergar que algo está travado na tua vida, mas o Deus do céu te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Ele vai destravar, essa ferida vai ser repreendida, e Deus vai fazer o nome dele ser glorificado na sua vida. Oh, glória. E quem está falando para vocês, irmãos, é alguém que tem conhecimento de causa. Havia uma lacuna tão grande aberta dentro de mim. Meu pai nunca deixou eu chamar ele de pai, porque ele tinha várias amantes. E se chamasse ele de pai, podia dar algum problema. E eu cresci como se eu nunca tivesse pai. Eu nunca tivesse aquele afeto de pai. Mas nessa casa, exatamente nessa casa, exatamente nesse lugar, aqui, essa igreja não tinha aquela parte, era aqui. Nesse púlpito aqui, eu ouvi um homem pregando e dizendo: eu sou o seu pai. Deus usava o pastor e dizia: você não está sozinho, eu sou o seu pai. Cada vez que ele falava isso, o Senhor ia curando a minha ferida interior, o Senhor ia preenchendo a lacuna e dizendo: você não tinha pai, você não tinha referência de pai, mas eu assumo essa responsabilidade. E quando você quiser orar, quando você precisar de um pai, saiba que é só você falar, e o pai está aqui para te ouvir, aleluia. E nessa noite ele diz para alguém exatamente assim: tu não está sozinha, você não está sozinho. Você pensa que ninguém te entende nas tuas mazelas, nas tuas dificuldades, nas tuas incertezas. Cadê aquela pessoa que tinha que te ajudar, te traiu? Mas o Senhor está dizendo nessa noite: minha filha, eu sou o teu Deus, eu te sustento, eu te ajudo, confia em mim, eu nunca irei te trair, eu sou fiel. Eu estou sentindo o peso dessa palavra. Eu estou sentindo o peso dessa palavra. O peso dessa resposta. O Espírito de Deus está abraçando alguém aqui nessa noite. Ele trata as tuas emoções nessa noite. Ele trata os teus sentimentos nessa noite. Essa coluna não será destruída. Essa coluna não será destruída. Mas no caso de Jó, igreja, estou partindo para encerrar. Essas duas colunas foram destruídas. A outra coluna cai.
casa está por um triz. Os fundamentos estão abalados. E o vento está soprando. O vento que vem do deserto, pastor Gesiel, não para de soprar. O vento vem trazendo tudo que não presta. Batendo na nossa casa. Batendo contra as nossas colunas. Um vento. 4 colunas. Um vento. 4 colunas. O vento continua batendo. É por isso que você tem que orar e buscar a presença de Deus. É por isso que você precisa blindar a tua família, a tua casa, o teu casamento, os teus filhos. É por isso que você precisa estar sendo blindado todos os dias, porque o vento não para de soprar. Está batendo. Está batendo nas colunas. Está batendo nas colunas. Está batendo nas colunas. A casa cai. A casa cai. Quem está do lado de fora olha e diz: morreu todo mundo. Tem certas situações na nossa vida, meus queridos, escute isso, que alguém que está acompanhando a nossa vida de longe diz: nunca mais vai se levantar. Morreu. Nunca mais vai cantar. Nunca mais vai pregar. Nunca mais vai levantar para fazer nada. Olha o vento que ele enfrentou. As colunas foram todas destruídas. Mas a Bíblia diz que o moço chega para Jó e diz: Jó, eu tenho uma notícia para você. E não é boa. Qual que é a notícia? O vento veio do deserto. Bateu sobre os 4 cantos da casa. O que aconteceu? A casa caiu. Os seus filhos morreram. Mas eu escapei. Você não entendeu? Houve morte para todo lado. As colunas foram atacadas. A casa caiu. Mas não morreu todo mundo, Jó. Eu estou vivo. Eu escapei. Eu escapei, pastor. Me explica melhor, irmãos. Alguém já começou a entender. O que nós passamos era para morrer. Coisas que pessoas passaram aqui, que se abrisse para contar, alguém vai olhar e vai dizer: mas você está vivo? Passou tudo isso e ainda está de pé? Como que explica isso? Não sei. O vento bateu. Muitos que poderiam estar aqui não estão mais. Já morreram espiritualmente. E alguém olhou para mim e disse o seguinte: nunca mais vai se levantar. Aquele que olhou e disse o seguinte: morreu, vai ter que ver que Deus me sustentou e eu estou de pé, aleluia. Tem pessoas que apontaram para a tua vida e diz: nunca mais se levanta, nunca mais vai para a igreja, nunca mais fica de pé, vai se desviar dos caminhos do Senhor. O que ela está passando, a traição, o que ele passou, nunca mais se levanta. Perdeu ente querido, vai ser uma destruição, mas para a glória de Deus, olha você de pé, olha eu de pé. Sentimos dores, pastor, sentimos, somos seres humanos, choramos, pastor, choramos, somos seres humanos, entristecemos, sim, entristecemos, mas estamos vivos para a glória de Deus, estamos de pé e permaneceremos assim, porque Deus tem guardado as nossas emoções. Eu libero essa palavra profética sobre a tua vida. O vento pode até atacar a tua casa, mas você vai permanecer de pé. Eu quero respeitar o horário e convidar você para ficar de pé, para a gente poder orar. Eu quero orar com você.
Feche os teus olhos.